Eu nasci no estado de Santa Catarina, né, em 1975, na cidade de São Lourenço do Oeste, acho que 2 ou 3 anos de idade, mais ou menos. Aí é onde meu pai mudou para a cidade de Pato Branco, né, no Paraná, onde ele veio trabalhar com a família do seu Euridice Sene, né. Então, até os 6 anos, nós ficamos morando em Pato Branco, e aí foi acabando, na época era uma madeireira, e o seu Euridice acabou comprando uma propriedade aqui no Mato Grosso, né, para frente de Santa Carmen, uns 15 quilômetros. E na época convidou os funcionários que trabalhavam na empresa, que ele estaria mudando a empresa aqui para o Mato Grosso, quem quisesse vir para cá, para conhecer o Mato Grosso, né, e tentar a sorte também, né, o pessoal vir para cá para tão sonhado pedaço de terra, mudar o salário, mudar a perspectiva de vida, né. E a gente acabou chegando em Mato Grosso em 1980. Na época era uma propriedade toda mata ainda, né, pouquinho aberta. E aí foram chegando os caminhões, né, descarregando já as mudanças, serrando as madeiras, né, e abrindo a propriedade, né. Na época que a gente veio de Pato Branco para cá, nesse caminhão que a gente veio umas 5 famílias, né. Então foi uma viagem bem longa de lá para cá. Então imagina umas 5 famílias com um caminhão carregado com um pouco de mudança de cada um, não dá para trazer tudo, né? E molecada, tudo. Então foi uns par de dias de viagem ali. Então ali a gente parava na beira da estrada, cozinhava, o pessoal trazia comida já meia pronta, né? Vaca, carne cozida, naquelas latas de banho, né? E aí para nós molecada era uma diversão, né? Uma semana dentro de um caminhão, né? Quando chegava nos postos policial, a molecada tinha que se esconder no meio da mudança, né? Era sofrido, mas para nós que era criança era uma aventura, né? Nesse período aí. A infância, quando a gente começou, ainda morávamos lá em Santa Carmen, na fazenda. Então em Sinop tinha inaugurado uma usina de álcool, mas era de mandioca, né? Então o pessoal da região, os sitiantes, todo mundo estava plantando mandioca. E aí a gente ajudava na colheita da mandioca, quando os caminhões viessem a buscar a mandioca, né, para carregar, para abastecer, fazer álcool. Então a gente trabalhava de boia fria, né, ajudando a carregar. E aí alguns anos depois, isso a gente morava ainda na fazenda, na Dosolina, né, e plantava mandioca os sitiantes vizinhos, né. E aí alguns anos depois a gente veio morar em Sinop, né. Viemos morar para cá. Meu pai veio trabalhar na época na Madenorte com caminhão. A gente morava na colônia da Madeireira. E aí passou mais um tempo, a gente foi morar na Coimal. Foi aí onde eu comecei a vender picolé, né? Vender picolé, engraxar sapato, porque a maioria das pessoas trabalhavam, né, em madeireira nessa época, né? Então eu queria ter meu dinheiro, ter meu negócio. Foi onde eu comecei a profissão de vendedor, né? Para ter aí o primeiro dinheirinho, né? Era vendendo picolé, mas aí as madeireiras que na época ninguém trabalhava com, tudo era com vale, né? O cara dava um vale, outro dava um contravale. Você pegava um vale da madeireira e ia, por exemplo, no mercado, fazia compra, o mercado te voltava outro vale. Aí você ia na farmácia, pagava a farmácia com vale, a farmácia te voltava um outro vale da farmácia. E assim era a moeda da época, era vale e contravale. Então para juntar o dinheiro você tinha que fazer como? Tinha que vender picolé, engraxar sapato, mas para quem vinha de fora, né? Os caminhoneiros, garimpeiros, ou viajantes que estavam passando pela cidade, né? Eu entrei a trabalhar em metalúrgica, né? Eu saí, parei de vender picolé. Meu primeiro emprego eu tinha acho que 14 para 15 anos. Fabricava exaustor, fabricava tubulação para as madeireiras, né? Para tirar o pó de serra, soldava, mexia com solda de manutenção de máquina, essas coisas, né? Aí fui aprendendo, fui trabalhando na metalúrgica até fiquei uns 5 anos trabalhando nessa metalúrgica, né? Com as balsas, soldar as balsas do grupo Robert Dorn, né? Aí eu era soldador das balsas deles. E aí nesse período que eu estava trabalhando foi onde eu acabei conhecendo um professor meu, que ele saiu candidato a Gilmar Machado, ele era candidato a vereador. Aí a gente começou a se envolver com a política, né? Entregar santinho dele, que ele era vizinho de casa, né? E aí começamos a se envolver com a política, se envolver na sociedade. E depois disso a gente foi crescendo junto, né? E coordenando outras campanhas, como de prefeitos, deputados. Fiquei assessor de deputado aí
de 3 mandatos, depois de outro deputado mais um mandato, e assessor de prefeito. E aí foi a época que eu parei com a metalúrgica, na época da Danilo Barbosa, que eu fui coordenar a Guarda Mirim, me convidou para coordenar a Guarda Mirim. Período que deu uma crise no gado, na madeira, pegou a região meio geral, aí, sabe? E aí eu já estava casado, já. Um amigo meu montou um comércio na cidade de Cláudia, uma metalúrgica, e ele queria fabricar calha, mexer com exaustor, com canos, com tubulação de fogão e coisa lá. Ele comprou as máquinas, mas não sabia operar as máquinas. E ele me convidou para ir para lá, aí tava uma crise na cidade, tá meio geral. Aí eu falei para minha esposa, vou para lá, vou ficar uns dias lá com ele e vou ensinar ele a tocar, a operar as máquinas, tudo, ensinar os funcionários deles. Depois eu volto para cá. Aí nesse período fui para Cláudia, fiquei lá. E à noite eu saía para comer um lanche, fazer alguma coisa, eu vi que não tinha, né? Porque daí o cara era casado, tinha 2 crianças, a mulher dele trabalhava, então chegava à noite, não tinha sentido eu ficar ali, né? O casal queria conversar, ter a liberdade deles, eu queria sair. E eu saí à noite, lá não tinha um cachorro-quente, não tinha um lanche, não tinha nada. E aí eu falei para ele, cara, acho que eu vou montar um lanche aqui, porque eu via muito viajante passando, muitos caminhão passando, pessoal que ia lá para carregar nas madeireiras, e que iam para outra cidade e queriam comer alguma coisa à noite, chegava nos postos, só ficava nos postos, não tinha, né? Aí ele achou que eu tava brincando, eu peguei e falei, cara, vou montar. Daí ele falou assim, bom, como eu tava lá, ele falou, agora eu vou incentivar ele a montar, que ele fica comigo aqui, né? Eu vim para Sinop, comprei um carrinho de cachorro-quente, comprei todos os materiais que tinha que comprar, aí fui para lá, aí de dia eu trabalhava com ele, e à noite eu montei o lanche. Aí com 60 dias eu já não tava mais trabalhando com ele, tava tocando só o lanche, né? E de repente, quando eu vi, era final de semana, já estavam vendendo aí na faixa aí de 1.000, 1.500 lanches por final de semana. Né? Então, já liguei para minha esposa trabalhava no caixa de uma loja aqui, acertou as contas, foi para lá e a gente começou daí a ingressar nesse ramo aí do lanche. Né? Conheci o Paulo nessa trajetória toda, comecei a namorar com o Paulo, eu devia ter os meus 13 para 14 anos. E de lá para cá estamos juntos até hoje. Então, em 97 tive meu primeiro filho com ele, né, o Lucas. Hoje tem 26 anos. E depois, em 2002, 2001, tivemos a Luana. E o Paulo, assim, sempre trabalhou. Nessa época ele já era corretor, né? Mas a nossa vida começou, na verdade, ele ainda tínhamos o carrinho de cachorro-quente que a gente teve em Cláudia, moramos lá por um tempo e eu ajudava ele nesse trabalho, né? Eu fazia os cachorros-quentes, o molho, preparava tudo e o Paulo vendia. Então a gente começou a vida ali, onde a gente construiu a nossa primeira casinha, que era nos fundos da casa da mãe dele. Então o Paulo começou a empreender vendendo cachorro-quente. Na verdade, antes ainda ele já vendia para o colégio, engraxava sapato e tudo mais. Depois disso a gente acabou tendo esse lanche aí em Cláudia, montei um em Sinop e depois fomos para Juara e montamos um para Juara também. E depois a gente voltou para Sinop. Eu sempre trabalhei em supermercado, trabalhei em lojas, sempre ajudei na despesa da casa, né? Sempre trabalhei muito para ajudar o Paulo. Voltei a trabalhar, fui trabalhar na Dias Imobiliária, né? Uma das imobiliárias de Sinop. Da Dias Imobiliária eu saí e fui trabalhar na colonizadora. Da colonizadora Sinop, que aí o deputado Bruneto, na época ele não era deputado ainda, me convidou a abrir uma imobiliária de sócio com ele. E aí eu fui coordenar as campanhas dele, fomos vencedor 2 mandatos aí. Fiquei de assessor dele e junto com sócio da Imobiliária Pioneira. Após a Imobiliária Pioneira, aí sim eu fui trabalhar na Gralha Azul por um período. E em 2015 eu acabei abrindo a Vilhau Imóveis daí. O brasão nosso da Vilhau Imóveis, na verdade, a gente veio de uma família evangélica, então eu participava de uma comunidade evangélica, né, uma igreja, e lá eu cuidava da parte do teatro. E daí no teatro eu tinha já o brasão, que era os leão, que é os leão de Judá, né? Então a gente trouxe isso aí, veio trazendo desde a época bem antes nem tinha imobiliária ainda, na época já de menino, né, a gente já cuidava de teatro. E eu fui segurando esse brasão comigo, fui aperfeiçoando ele. E aí o dia que a gente foi para criar a logo da imobiliária, eu falei, vamos manter os leão, né? E leão que é a proteção, que é a família, que é o bando, né? Que é a perseverança, acordar todo dia, a esperança, lutar, né?
que o símbolo do leão também é lutar, né? Correr atrás. Né? Hoje a Vileal Imóveis é uma empresa familiar, né? A gente tem nossos funcionários, colaboradores, mas é a empresa onde a minha esposa é sócia, né? Meus filhos trabalham comigo, tem a minha filha que cuida do departamento de locação, meu filho cuida da parte do marketing, né? Então, é uma empresa familiar. Na verdade, eu sou um entusiasta de falar de Sinop. Então, a gente chegou aqui há 6 anos, com 6 anos de idade, e passou todas as dificuldades que tinha que se passar, né? Porque na época até o alimento para nós vinha de avião, né? Não vinha... Então, quando chegava um avião aqui, era aquela festa, né? E aí, na hora de fazer compra, era aquela fila, né? De pessoas no mercado. Então, a gente lembrando a dificuldade quando a gente chegou aqui, e fico muito feliz por tudo que a gente passou e o que Sinop é hoje, e não tem nem como mensurar o que vai ser amanhã. Né? Então, eu sou um apaixonado por Sinop, vendo Sinop. Ter hoje aqui uma imobiliária, igual uma sede que a gente tem, por tudo que a gente passou, numa avenida que a gente está, uma clientela que nós temos hoje, e vendo Sinop e ajudando a desenvolver do nosso jeito, participando. Então, assim, o futuro de Sinop é muito grande. Eu falo para os meus amigos, meus filhos, colaboradores, eu falo, tem que se preparar porque a gente que está aqui há muitos anos não pode assistir as pessoas vindo de fora e ganhar dinheiro e crescer e tudo e a gente ficar de braço cruzado. Então a gente tem que arregaçar a manga, ir para cima, profissionalizar, estudar. Toda empresa que vai chegar, todo morador que vai chegar na cidade, ele passa para a imobiliária, então a gente já é o termômetro. Então a gente vê o futuro de Sinop, por exemplo, hoje. Chegou agora a era da edificação, então nós vamos agora verticalizar. O povo falava que Sinop não podia ter prédio, né? Conversa, olha hoje como que está e como que vai ficar. Você espera daqui 10 anos, como que vão ter prédios aqui altíssimos. E a Vileal já está entrando nessas parcerias, a gente já tem esses imóveis aqui, a gente já vende isso, já estamos comercializando, porque já está em fase de começar já. Então nós devemos ter aí mais ou menos hoje aprovado no município de Sinop umas 50 torres, grupos grandes vindo de fora, de tudo quanto é região do país, investindo. E aí estão investindo em alto nível, né? Porque Sinop o público é exigente. Então se você chegar aos condomínios que estão trabalhando em alto nível, os loteamentos trabalhando em alto nível, então as torres estão trabalhando em alto nível. Então nós estamos hoje aqui, eu faço parte do conselho do PES. Então, sem dúvida nenhuma, é uma explosão, não tem nem, é inexplicável o crescimento de Sinop. Tem que se preparar muito para essa geração agora da parte de verticalização, que o pessoal está exigindo muito, e as empresas estão aí e não param de chegar. Então, vai ser um crescimento imenso.